Mas, gente, eu vou mostrar aqui, assim, parte da produção do pomar, né? E tem uma muda de laranja Bahia, nova ainda. Na verdade, ano passado deu uns 3 frutinhos e agora esse ano já está melhor, os frutos inclusive está maior, que é a muda nova. E quando frutifica pela primeira vez, nem é bom forçar a frutífera às vezes, achando que é bonito, deixar carregado, que prejudica um pouquinho a planta, o desenvolvimento, né? Então ela ainda não está preparada para ter uma carga muito grande de fruta. Então é melhor na primeira, na segunda, esperar um pouquinho para depois aumentar a produção, ou melhor, deixar vingar mais produção. Então se tem muito fruto, é bom até fazer desbaste. Então tem a laranja Bahia, eu vou mostrar aqui, e tem a mexerica, um poncã que eu tenho aqui já meio problemático, que foi plantado num lugar assim não muito com terra mais nutritiva, né, terra mais produtiva, porque era assim uma encosta de barranco antes, né? E foi a primeira vez que produziu, até já andei pegando umas mexericas, mas tem alguns, eu vou mostrar a primeira produção dela. Estou aqui em frente ao sol, então vai fazendo sombra, né? Mas assim, ó, laranja Bahia, ó, tá bonito. Laranja Bahia, para quem conhece ou não conhece, ela não é igual outras laranjas de carregar muito, né? Então a produção dela costuma ser menor mesmo, mas ó, tá enorme. Aqui ela desenvolve mais um pouco, ó. Aqui já tá chegando mais próximo. Aqui, ó. Laranja Bahia, tem muitos que conhecem como laranja de umbigo, né? É um pezinho pequeno, pode ver. Eu mantenho bastante cobertura morta, né? Para manter o solo protegido, protege a adubação, né? E cria também, né? Cria vida, microbiologia, as bactérias do bem, tudo isso aí trabalha na terra. Se cavar aqui, vai ter minhoca, né? Então isso beneficia a terra e obviamente a planta aproveita, né? Esse já tá mais amarelinho, ó. Esse tá bem grande. Tem alguns que tá aqui no chão. Deixa eu colocar em cima da madeirinha aqui, ó. Tem mais pra cá no chão. Esse lado pega um pouquinho mais de sombra. Eu tô contra o sol, ó. Bastante laranja grande, ó. Muito saborosa, né? É a segunda produção. Aqui também, na verdade, eu já andei tirando umas meia dúzia de laranja e agora resolvi mostrar. Agora aqui no lado eu tenho um pé de mexerica poncã. Já andei colhendo aqueles mexerica poncã um pouquinho menor, né? Tem gente que chama de tangerina também, ó. Tem alguns que amadureceram e caíram. Já andei tirando algum. É a primeira vez que ela produz. Então essa frutífera, ela está aqui no local aqui, que antes foi tirado terra superficial para fazer um certo aterro aqui para baixo da casa, né? Então ficou terra de barranco, menos nutritivo. O que acontece? Aqui também eu mantenho cobertura morta, eu deixo os estocos, né, protegendo um pouquinho essas cobertura morta, a adubação que eu coloco, aí o estoco segura um pouquinho essas madeiras velhas, né, e protege a terra, sempre falo esse detalhe. E ela, como foi plantado nessas condições, ela demorou mais para vingar, então ficou assim um bom tempo, a palavra certa não seria nem perdendo tempo, né, mas ela ficou demorando mais tempo que o normal para se produzir. E agora, depois de porque frutífero é assim, quando a gente começa a fazer um determinado trato, uma correção, você acha que está bom, e se não tiver bom, se não tiver bom, se descobre só na próxima vez, porque nesse período que entra a floração, não saiu a floração, ou se sai a floração, os frutos já não ficam bons, porque já atrasou o período dela. Então, frutífera, às vezes acontece isso. Você faz uma ação para corrigir e não corrige, você fica sabendo só no que vem. Ou nesse ano você fala, não deu certo, aí é próximo ano só, né? Então tem esse detalhe. O pezinho ainda é pequeno, mas eu acredito que ano que vem já produza bem mais, né? Porque ela já começou a tomar ritmo. Ó. E aqui foi aplicado tudo que é possível. Fiz a calagem, adubação orgânica, adubação mineral, micronutrientes, que parece que ajudou bastante, né? Foi feito tudo que é possível aqui, né? Cálcio, foliar, determinado período apliquei também. Agora, por exemplo, a laranja Bahia, nos próximos 30 dias aproximadamente, eu devo colher todas as laranjas, né? Então fica limpo. Então as pessoas sempre me perguntam quando é que se deve fazer adubação, início da adubação.
Frutífera é mais fácil que uma hortaliça que você tem que fazer um ciclo rápido, né? Então, esse tipo de programação é mais difícil. Agora, frutífera assim, colheu, o que eu faço? Eu entro com adubação orgânica, aplico o esterco de galinha primeiro, a primeira ação que eu faço. Paralelamente, uma das coisas que eu faço é fazer, não é uma poda radical, é uma limpeza da frutífera, alguns galhos que cresce verticalmente para cima, que não é produtivo, só ganha altura, rouba energia, né? Às vezes seca alguns galhos, ou tem, depois de uma produção com a outra, acaba tendo assim, digamos, 3, 4 galhos, um montuado com o outro, um muito próximo do outro, né? Então você elimina alguma para arejar. Eu vou tentar mostrar algum exemplo aqui. Então, aqui eu já venho com essa ação do ano passado, né? Então pode ver que está bem aberto, está assim os galhos bem distribuídos. Mas, por exemplo, aqui, ó, né, tem esse estendão novo aqui, ó. Pode ser que ele comece a crescer verticalmente, né? Esse, por exemplo, está com cara que vai crescer verticalmente. Esse também. Então, o que eu faço? Eu podo isso aqui, podo. E aqui, vamos ver se, como eu mantenho em dia, às vezes não tem muitos exemplos, né? Mas aqui, por exemplo, assim, né? Ó, aqui. Então, não sei se dá para enxergar direito. Então tem assim um galho, 2 galhos, 3 galhos que está produzindo. Tem mais um aqui. Esses um que está nascendo aqui nesse meio aqui, ó, esse, eu vou tirar. Esse aqui, ó, que está indo para dentro, eu tiro. Então eu faço a poda, mas é uma limpeza, não é uma poda radical. É o suficiente para manter a frutífera arejado, né? Entrada de sol, ventilação e evita algumas doenças, né? É um outro pé de laranja, aqui, ó. Pode ver que esse é mais antigo, já bem produtivo, ó. Bastante, já colhe muito tempo, tem muitos caídos no chão, ó, bastante caído no chão. Olha como é que fica o formato das limpezas da poda, né? Então nessa sequência da adubação, feito essa adubação agora com esterco curtido, né? Vai entrar aqui em São Paulo, vai entrar um período de frio. A gente pega uns frios intensos. Na hora que o frio estiver saindo, que seria final de inverno, começo de primavera, as frutíferas, de uma maneira geral, ela começa a soltar brotações muito mais vigorosas e começa a querer soltar as flores, né, os botões florais. Lógico que de uma variedade para outra, algum adianta um pouquinho, um mês, 2 meses, outro acontece ao contrário, atrasa um mês, 2 meses, né? Mas, na sequência, se eu fizer aplicação agora de esterco nesse período, depois da colheita, colheu, deixa a planta descansar, digamos, 30 dias, que ela não absorve de uma vez. E quando ela está no período de frio, também não há assim metabolismo da planta, né? Então ela reage de acordo com a natureza. Então não adianta adubar muito. Aí, passados 60 dias, eu aplico mais um pouquinho de esterco, né? E junto eu começo a aplicar adubação mineral também, né? Então nesse caso que são frutíferas adultas, né? Quando é menor, eu uso 10-10-10, NPK 10-10-10. Quando é já frutífera adulta, que já está produzindo, né? Então já não estimulo muito o crescimento, né? Então me preocupo mais com a produção, floração, desenvolvimento da raiz. Então aplico 4-14-8, né? Vai chegar a floração nesse período entre essas 1-2 adubação, inclusive do mineral, tem que ser antes da floração, para que quando vem a floração, a planta esteja assim preparada para ter uma boa floração sadia, né? E o pegamento ser bom, porque senão tem uma seleção natural da planta que acaba abortando muitas frutos ou flores também, né? Então é importante estar bem nutrido antes. Depois começa a ter a formação e crescimento, onde a planta exige bastante água, né? Que precisa tomar volume, e junto com a água tem que ter essa adubação para ter os nutrientes, para ter esse crescimento. Então é um conjunto, né? Não adianta só ter nutriente e não tiver água, ela não consegue absorver também, que é a água que faz absorver. Então, isso aí você tem que ir acompanhando de acordo com o ciclo de sua frutífera. Mas a sequência é isso aí. Colheu, pode esperar aí 30 dias, mais ou menos, não é necessariamente esperar 30 dias, né? E faz uma adubação orgânica, mantém a cobertura morta. Passado uns 60 dias, pode fazer mais uma orgânica e pode aplicar adubo mineral junto, né? Aí é esperar mais ou menos o período da floração, que já está próximo. Depois, tanto a planta, tanto a pessoa que está lidando com a planta, acostuma com o calendário anual, fica fácil controlar, né? Então, você já sabe exatamente em que período que é necessário fazer determinadas atividades. Então fica fácil, parece até que a planta também acostuma com o esquema, o sistema, né? E quando começa a produzir, é só manter esse esquema, que a tendência é sempre aumentar, a não ser que entre alguma doença, alguma praga, né? Mas se não for isso, é tranquilo.
Vale lembrar também, sempre na oportunidade eu mostro, né? Mas essas frutíferas, uma das coisas que quando começa a entrar brotação nova, principalmente no período de brotação, digamos, final de inverno, primavera, entra pulgão, nas folhas novas, nas brotações, até na floração, né? Na haste da flor, né? E nas flores, nas folhas um pouquinho mais desenvolvido, costuma entrar larva minadora também. Então, são prega, né, inseto, que dá para controlar facilmente com produto natural, né? Então, eu tenho alguns vídeos mostrando, aplicando vinagre ou então óleo de nim, ambas combatem muito bem. Então, para falar a verdade, eu tenho aplicado mais vinagre do que óleo de nim. Ela combate muito bem e mantém um controle, você não elimina, porque você faz um controle, ele diminui, vai assim quase a zero, mas sempre tem alguma coisa, né? Aí passado, dependendo do período do ano, da infestação, ele aumenta de novo. Mas assim, passando uma vez por semana, quando tem bastante, é o suficiente para manter o controle. E muita gente também, né, às vezes fica assim preocupado, por que as folhas ficam pretas, né? É a fumagina, né, que são fungo, a fumagina, que na realidade ela é criado em cima das fezes, né, que esses insetos defecam e eles são adocicados e cria o fungo, que fungo ele prolifera bem em ambiente doce, né? E as formigas, né? Muita gente pergunta também por que as formigas transitam, porque a formiga vem comer esses excrementos adocicados também. Aliás, são aliados do pulgão, por exemplo, né? Então, as formigas não atrapalham a planta diretamente, mas você vê transitando, está espalhando mais pulgão. Uma das coisas que chega a ser assim, mais curiosidade, a joaninha, né? Todo mundo sabe a joaninha, aquela carapaçacinha, ela é o inimigo natural do pulgão, então ela vem e se alimenta do pulgão. O interessante é que as formigas que são, nesse caso, aliado do pulgão, que ela, né, quer manter o pulgão, elas atacam a joaninha, né? Então acaba tendo uma rede de proteção de um lado e do outro também. Então são algumas curiosidades.